A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Aqui quem está falando é o pastor Erivaldo de Jesus, membro da Comissão de Apologética da CGADB. Quero trazer uma meditação da Palavra de Deus para o seu coração na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 até o 21, que diz: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia lugar escuro até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, quero nesse momento trazer para vocês a minha opinião, o meu comentário sobre hermenêutica pentecostal. Nós sabemos muito bem que recentemente se reuniu o Conselho de Doutrina da CGADB juntamente com a Comissão de Apologética da CGADB para discutir uma definição sobre o que é hermenêutica pentecostal. Em primeiro lugar, quero dizer para vocês que eu não estou falando aqui como porta-voz do Conselho de Doutrina e da Comissão de Apologética. Não cabe a mim esta função. Eu apenas, como membro da Comissão de Apologética e como participante também da elaboração desse manifesto, juntamente com todos os demais companheiros, quero apenas expressar minha opinião como um estudante da teologia, como um estudante da Bíblia, e justamente esclarecer para todos aqueles que, quem sabe, recebeu o manifesto de forma surpreendente, alguns talvez não estavam aguardando, e naturalmente que quando há a divulgação de um manifesto desta magnitude por dois órgãos oficiais da CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, que é a maior denominação pentecostal do mundo, por sermos os defensores do pentecostalismo clássico, histórico, há uma necessidade de nos posicionarmos acerca de um tema tão relevante como este. Nós sabemos muito bem, queridos, que a teologia cristã, ela só é uniforme em alguns conceitos. Existem coisas no cristianismo que comungamos com todas as teologias cristãs. As três principais teologias cristãs são a teologia católica, a teologia protestante ou reformada, como queira chamar, e a teologia pentecostal. Então, queridos, como existe consolidado esses três principais ramos da teologia cristã, também há uma necessidade de se posicionarmos com uma definição do que é hermenêutica pentecostal, porque a hermenêutica, ela tem um papel fundamental dentro da teologia, porque ela é a arte de interpretar os textos. E a hermenêutica, queridos, não é uma prerrogativa apenas da teologia. Existe a hermenêutica jurídica, né? A hermenêutica, ela serve como uma ciência para interpretar todos os tipos de textos. Lógico que a hermenêutica jurídica e a hermenêutica bíblica são as que mais se destacam. E no nosso caso, cristão, a hermenêutica bíblica. A hermenêutica pentecostal, queridos, ela não é uma nova teologia que nós estamos criando, de forma alguma, não é uma nova
interpretação que nós estamos dando. Apenas estamos, queridos irmãos, através desse manifesto, conceituando aquilo que já era conhecido de todos nós. Até então, as hermenêuticas mais divulgadas e conhecidas era a hermenêutica católica e a hermenêutica protestante. De forma geral, a hermenêutica pentecostal, ela é a hermenêutica bíblica. Ela está centrada na Bíblia. A Bíblia é a nossa principal regra de fé e prática. A única coisa que difere a hermenêutica pentecostal da hermenêutica reformada é no que diz respeito à atualidade do batismo com o Espírito Santo para os dias atuais, como uma experiência distinta da salvação, e a atualidade dos dons espirituais. De tal maneira, queridos, que nós não estamos com isso nos distanciando dos 5 principais pilares da reforma protestante. Jamais. Nós cremos nos principais 5 solas da reforma: sola Escritura, somente a Escritura; sola gratia, somente a graça; sola fide, somente a fé; sola Cristo, somente Cristo; soli Deo glória, somente a Deus a glória. Mas entendemos perfeitamente, queridos, que a reforma protestante, ela simplesmente foi a base de uma tentativa de se restaurar a igreja ao cristianismo primitivo. Mas o trabalho de Deus não se restringiu ao movimento reformador do século XVI. A reforma de Deus para a sua igreja, ela continuou através dos grandes avivamentos na Inglaterra, liderado pelos Wesleys, e outros pregadores da geração. Ela continuou com os grandes despertamentos nos Estados Unidos, com Jonathan Edwards, com depois os avivamentos urbanos, com Charles Finney, a influência de grandes pregadores como Spurgeon, como Moody. Todo aquele movimento foi uma continuidade da reforma, até culminar com o início do pentecostalismo mundial no limiar do século XX, quando a Igreja do Senhor Jesus Cristo passou a dar ênfase à pessoa do Espírito Santo, até então silenciada durante muitos séculos. Os nossos reformadores seguiram a teoria cessacionista desde Agostinho, lá na Patrística, que defendia que, com o encerramento do cânon sagrado no primeiro século, havia cessado a manifestação dos dons espirituais, do batismo com o Espírito Santo, com evidência do falar em novas línguas. E os reformadores seguiram essa linha da teoria cessacionista lá de Agostinho. Só que nós, os pentecostais, cremos, queridos irmãos, também que o cânon sagrado se encerrou no primeiro século, disso não há dúvida. Nós cremos que a Bíblia Sagrada é inerrante palavra de Deus e a nossa única fonte de autoridade, de regra, de fé e prática. Não abrimos mão disto. Porém, queridos e amados irmãos, nós diferimos da teologia reformada no sentido de acreditar que os textos narrativos de Lucas, tanto no seu evangelho como no livro de Atos dos Apóstolos, ele serve de fonte doutrinária para que o pentecostalismo acredite que
o batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas, é uma doutrina atual, porque em Atos 2,39 diz que a promessa diz respeito a nós, o apóstolo Pedro disse, a nós, né? A eles daqueles dias, aos nossos filhos daquela geração seguinte e a todos quanto nosso Deus os chamar. Ele ainda disse, a todos quantos estão longe e tantos quanto Deus os chamar. Ou seja, as gerações futuras, até os nossos dias, continuariam sendo alvos daquela promessa. Então, é nisso que se trata o manifesto. É de mostrar que a hermenêutica pentecostal, ela é a hermenêutica do Espírito Santo por enfatizar a atualidade dos dons espirituais para os dias atuais. Nós não adotamos a teoria cessacionista, que os dons cessaram no primeiro século. O fato do cânon sagrado encerrar no primeiro século não significa que Deus abandonou o seu povo e deixou de continuar se manifestando e se revelando através dos dons espirituais. A hermenêutica pentecostal é o nosso posicionamento do pentecostalismo clássico para mostrar que daqui para frente, né, os escritores vão ter que mencionar a hermenêutica católica, sua forma de interpretar a Bíblia, a hermenêutica reformada, sua forma de interpretar o texto sagrado, e a hermenêutica pentecostal, sua maneira de interpretar a Bíblia. Que nós não fugimos do modelo tradicional de interpretação da hermenêutica bíblica, que é apoiada no método histórico-gramatical. Não abrimos mão disso. Nós continuamos usando o método histórico-gramatical, considerando o texto que foi para quem foi escrito, considerando a cultura da época, o que o autor quis dizer com aquele texto, né? Observando as figuras de linguagem, né? Em primeiro lugar, a literalidade do texto, né? Depois, se o texto é figurativo ou se é simbólico, nós não abrimos mão desse método. Porém, queridos e amados irmãos, nós somamos ao método histórico-gramatical o que chamamos de método pneumático, que é justamente a maneira que os nossos primeiros pais pentecostais interpretavam a Bíblia. Como é que os primeiros pais pentecostais interpretavam um texto? Primeiro, eles avaliavam o método histórico-gramatical, né? Para que público foi dirigido o texto bíblico da época, né? As considerações históricas, linguísticas. Porém, eles passavam horas e mais horas em oração, em jejum, buscando de Deus o que é que o Espírito Santo quer nos dizer para os dias atuais com aquele texto. Aí é que entra o método pneumático. É você ler a Bíblia pelas lentes do Espírito, não abrindo mão das normas técnicas, históricas, científicas de interpretação, mas, ao mesmo tempo, reconhecendo que, se a Bíblia diz que nenhuma escritura é de particular interpretação e que os homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo, ora, o mesmo Espírito Santo que inspirou os autores sagrados é o mesmo que nos ilumina para compreendermos o que ele quis dizer na sua palavra através daqueles textos
sagrados que ele inspirou os autores a escrever. Então, a hermenêutica pentecostal, queridos, não é uma nova teologia, é apenas uma definição, é darmos um conceito daquilo que já cremos desde o começo do século XX, desde 1917 já se falava em nossa denominação de hermenêutica pentecostal. Então, esse manifesto agora, ele apenas, queridos irmãos, é uma definição, um conceito do que é hermenêutica pentecostal. É um posicionamento, queridos irmãos, dado por dezenas de teólogos, que se reuniram, que se debruçaram, que discutiram cada ponto e que naturalmente, a nossa hermenêutica, ela vai cada vez mais se amadurecendo, se solidificando, assim também como a teologia pentecostal. Ela foi marcando sua posição, ela foi dando conceitos, àquilo que cremos, até que se gerou o nosso credo. No começo do século está lá o credo das Assembleias de Deus Americanas. Depois adotamos como base aquele credo e aperfeiçoamos aqui no Brasil, quando a nossa CGADB, através do Conselho de Doutrina e da Comissão Apologética, divulgou a Declaração de Fé das Assembleias de Deus no ano de 2017, que é o nosso credo oficial. E agora, devido tantas discussões acerca do tema do que é hermenêutica pentecostal, é que, mais uma vez, as Assembleias de Deus no Brasil está fazendo história ao se posicionar e conceituar o que é hermenêutica pentecostal. A hermenêutica pentecostal é a hermenêutica do Espírito Santo, é a utilização do método histórico-gramatical da hermenêutica bíblica que conhecemos, mas o método pneumático de se compreender as Escrituras debaixo da iluminação do Espírito Santo, que foi o mesmo que inspirou os autores sagrados. É mostrarmos nosso posicionamento que o batismo com o Espírito Santo, com evidência do falar em línguas, é uma experiência distinta da conversão e que os dons espirituais valem para os nossos dias. Um abraço a todos vocês.